Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, nosso 47º encontro, daremos continuidade e, enfim, terminaremos o estudo dos incisos do artigo 5º da Constituição. Incisos que são de suma importância para a prova de qualquer concurso público, dada a relevância das garantias e dos direitos fundamentais, dado também a relevância do tema direitos humanos e direitos fundamentais nos concursos públicos e no cotidiano daqueles indivíduos que trabalham com o direito. Assim, vamos, antes de iniciar essa nossa última aula para tratar dos incisos do artigo 5º, fazer um breve resumo da aula passada, onde nós falamos da gratuidade das ações do habeas corpus e do habeas data. Falamos também da gratuidade na obtenção de certidões no registro de óbito, registro de nascimento e primeira certidão respectiva, onde eu disse aos senhores que a informação mais importante da aula era a discussão se beneficiaria somente os reconhecidamente pobres ou se poderia ser ampliada a outros indivíduos. E nós trouxemos em duas decisões do Supremo Tribunal Federal a informação aos senhores de que sim, pode ser estendida a outros indivíduos, já que a garantia constitucional é um mínimo necessário para a efetivação dos direitos constitucionalmente previstos, podendo, dessa forma, ser ampliada para, assim, atingir outros indivíduos. Assim, já estamos aptos a iniciar essa 47ª aula, onde trataremos basicamente do erro judiciário e da razoável duração do processo. Vamos então iniciar o estudo com a leitura dos incisos 75 e também do inciso 78 da Constituição. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Observe que neste artigo nós temos que a obrigação do Estado indenizar o condenado, o indivíduo, por erro judiciário e também por aquele indivíduo que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por óbvio, o indivíduo que fica preso por tempo além do fixado na sentença, ele está incluído dentro da ideia de erro judiciário. Talvez o legislador constituinte não precisasse trazer essas duas informações falando apenas do erro judiciário. Ou tenha feito, já que era comum, ainda acontece, por óbvio, o indivíduo ficar preso além do tempo fixado na sentença. Quais informações importantes vamos extrair daqui então? Primeira delas, erro judiciário. Duas situações, condenação incorreta e excesso de tempo na prisão. Professor, o que é importante compreender sobre esse tema? É importante que vocês leiam no site do STF a decisão no RE 505.393, uma decisão relevante, uma decisão importante que explicita essa situação de condenação incorreta e excesso de tempo na prisão. De qualquer forma, nessa aula nós já vamos trazer aos senhores uma informação importante com a leitura de um trecho dessas correntes doutrinárias a respeito do tema, para que vocês possam compreender as discussões existentes. Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. Informação importante, o direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, prevista no artigo 5º, inciso 75 da Constituição, já era previsto no artigo 630 do Código de Processo Penal, com exceção do caso de ação penal privada. Nós temos essa primeira informação, que vocês vão extrair, que a Constituição constitucionalizou uma informação contida no processo penal. Por isso vocês vão encontrar no dia a dia de vocês expressões como a seguinte: constitucionalização do processo penal constitucional, já que, assim como aconteceu com o direito penal, o Constituinte trouxe situações tuteladas pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal e incluiu dentro do texto constitucional. Outra informação importante sobre esse inciso. Vamos à leitura. É uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipótese que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da justiça. Veja, quer se tutelar nessa situação o ideal de justiça, tanto quando ocorra uma condenação incorreta, como no caso de excesso de tempo na prisão.
há ainda que trazer aos senhores a ideia de teoria do risco integral, tema que deve ser estudado em direito administrativo e que serve de fundamento, segundo alguns autores, para que nasça o direito de indenização, independente do dolo ou não, independente da subjetividade do Estado. Por isso, muito importante compreender essa informação. Vou ler de novo aos senhores esse trecho final que eu já li, para que vocês possam compreender melhor o tema erro judiciário. É uma garantia, um mínimo que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado. Veja, está se dizendo que o previsto na Constituição é o mínimo, que nem impede a lei de tutelar as situações de maneira diversa, desde que obedeça os princípios constitucionais, nem impede construções doutrinárias, como a teoria do risco integral. A reconhecer a responsabilidade do Estado em hipótese que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da justiça, quando não está presente o ideal de justiça naquelas situações tuteladas, quer a doutrina, quer as decisões judiciais através do Supremo Tribunal ou dos tribunais superiores, que nasça esse direito de indenização ocorrendo a ausência da justiça e, por decorrência disso, o erro judiciário. Assim, podemos responder uma questão do TRE de 2007. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, mas não o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por óbvio, a resposta está incorreta. E por que está incorreta? Dissemos aos senhores que a Constituição fala do erro judiciário na situação em que o indivíduo fica também preso além do tempo fixado na sentença. Condenação incorreta e tempo além daquele fixado na sentença. Vamos então dar continuidade à nossa aula de hoje. Razoável duração do processo. É o que está previsto no inciso 78, último inciso do artigo 5º da Constituição. E o que diz esse inciso? A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Veja, essa situação foi incluída pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, vide, Reforma do Poder Judiciário. Emenda 45 de 2004 está ligado à reforma do Poder Judiciário. O que nós vamos extrair daqui de informações importantes? Esse inciso determina que o processo seja rápido, efetivo e adequado. Veja, vou dizer aos senhores uma informação que já foi trazida às aulas atrás. Dizer que o processo deva ser rápido não significa que ele deva ser feito à revelia, de qualquer forma. Ele deve ser feito no menor tempo possível, garantindo-se dessa forma que aquela situação que deve ser tutelada não vai perder o objeto, ou seja, ainda vai ser necessário a tutela judicial para que o indivíduo possa ter garantido aquele direito. Um processo que é lento, às vezes ele se esvai com o tempo e aquele direito acaba perecendo. O processo rápido é aquele que obedece às regras presentes e que não deixa que aquele direito pereça, não deixa o direito perecer, havendo ainda a necessidade ao final dele de que o indivíduo ou aquela situação seja tutelada por uma decisão do Poder Judiciário. Efetivo é que o processo esteja apto a atender a demanda dos indivíduos e adequado é que cada processo tem um rito específico e aquele processo é o mais adequado a tutelar aquele tipo de situação. Veja, um exemplo prático disso significa afirmar que um processo na área civil não é adequado a tutelar, por exemplo, a apuração de um homicídio ou um processo que trate do homicídio. Um processo civil não é adequado a esse tipo de situação, por isso se fala também em adequação. Devido ao processo legal, foi onde nós trouxemos essa ideia para os senhores, de que o processo deve ser leal, tempestivo e efetivo, e aqui estamos falando da razoável duração do processo, um tema interligado com o devido processo legal, exigindo que o processo seja rápido, efetivo e adequado. Ainda, quem são os destinatários dessa razoável duração do processo? Primeiro destinatário é o juiz. E por que o juiz é o primeiro destinatário? Porque ele cumpre tutelar aquela situação, proferir a decisão no processo judicial, por exemplo.
Abrange ainda as partes, já que quer evitar aquelas diligências protelatórias que não vão alterar a situação processual, mas que diligências que muitos indivíduos fazem uso para adiar uma decisão no processo. E ainda o próprio legislador é um dos destinatários da razoável duração do processo, na medida em que não deve criar situações ou recursos que não levem a lugar nenhum, coisas esdrúxulas que não vão trazer um resultado efetivo, adequado e que torne o processo cada vez mais rápido. Outras informações importantes ainda sobre a Emenda 45 de 2004, embora não esteja ligado efetivamente a esse inciso, é importante que os senhores conheçam. Com essa emenda, quis o Constituinte que os processos tramitassem de uma maneira mais rápida, que o Poder Judiciário desse uma desinchada, já que estava inchado com tantas ações. E assim, em decorrência dessa ideia de acesso à justiça, de razoável duração do processo, nós temos hoje em dia, por exemplo, aqueles encontros para que sejam feitas conciliações, já que há uma visão de que a conciliação seria o futuro do Poder Judiciário. A conciliação nada mais é do que levar as partes a fazerem acordos para resolver uma determinada situação. Essa é a visão do futuro para o Poder Judiciário, trazer esses encontros para conciliação, onde muitos processos mais simples, por óbvio, os indivíduos podem chegar a um acordo e essa decisão deixa o Poder Judiciário. Assim, desafoga o Poder Judiciário, que pode atender a demandas mais difíceis de serem tuteladas dessa maneira. Portanto, com a Emenda 45 de 2004, nós tivemos o surgimento com mais força desse fenômeno. É um novo tempo para o Poder Judiciário, já que quer conciliações como um dos nortes da atividade do Poder Judiciário. Com isso, nós encerramos o estudo de todos os incisos do artigo 5º do texto constitucional e daremos continuidade a outros temas afetos também a esses incisos, e também de grande importância para os concursos públicos. Estão aqui os meus contatos, caso tenham dúvidas podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.